não há uma política de direitos humanos eficaz que não lide com problemas de lei e ordem. Ora, lei e ordem não pode se contrapor a direitos humanos. Então, essa equação é uma equação que ainda não foi satisfatoriamente feita. É que eu acho que permanece uma cisão aqui no debate entre lei e ordem e proteção de direitos humanos. Durante muitos anos, nós pesquisadores, que também somos, de certo modo, militantes, porque essa é uma área que é muito difícil você fazer pesquisa do gabinete e ficar quieto. Quer dizer, todos nós, de alguma maneira, seja como participantes da opinião pública, da formação da vontade coletiva, seja porque muitos de nós somos envolvidos em organizações da sociedade civil, nós procuramos, no início, nós tínhamos uma profunda dificuldade de lidar com lei e ordem. Nós tínhamos uma concepção muito clara de direitos humanos, proteger os direitos do cidadão, inclusive os direitos de quem havia sido imputado algum crime e estava respondendo na justiça. E a gente não queria lidar nem com polícia, e nem com polícia para nós era repressão. E aqueles que defendiam lei e ordem nos ridicularizavam dizendo que direitos humanos eram direitos para bandidos. Ao longo de mais de 2 décadas, com o desenvolvimento da pesquisa, a divulgação de resultados de pesquisa, com a necessidade permanente de sociedades cada vez mais contribuírem para modificar as políticas, as diretrizes, etc., começou um diálogo com setores, vamos dizer assim, mais avançados e progressistas das polícias. E com isso a gente começou a tentar fazer uma coisa que eu acho muito importante, ou seja, não há uma política de direitos humanos eficaz que não lide com problemas de lei e ordem. Ora, lei e ordem não pode se contrapor a direitos humanos. Então, essa equação é uma equação que ainda não foi satisfatoriamente feita. Quer dizer, nós temos sim que lidar com o problema de que o crime, nós temos que lidar com as leis penais, etc., só que não podemos lidar arbitrariamente com isso. Então temos que fazer essa ponte entre direitos humanos e lei e ordem e direitos humanos. Essa é uma questão. A segunda questão é a seguinte: no Brasil, tradicionalmente se confunde prevenção com repressão. Prevenção é ter polícia na rua. Prevenção é ter polícia que intervém nos espaços públicos, intervém nas habitações populares, que está, vamos dizer, acompanhando. Isso não é prevenção, isso é repressão. No mundo inteiro, a tendência é por políticas preventivas. O que são políticas preventivas? São políticas de proteção, sobretudo de crianças e adolescentes, para evitar que uma parte dessas crianças e adolescentes possam derivar para o mundo do crime e da violência. Vamos dizer, um certo tipo de concepção que está muito presente, por exemplo, na área de saúde pública. Então, por exemplo, todo mundo está sujeito a epidemias. Agora, se você, por exemplo, tem uma política constante de vacinação da população, você sabe que de uma população, provavelmente 5% vai ser contaminada. Desses 5%, talvez, vamos dizer, 80% desses 5%, ou 90% desses 5%, vai ser tratado de uma maneira ambulatorial, numa clínica, com medicamentos adequados, com tratamento, com assistência e assim por diante. Quer dizer, vamos dizer, 5% que sobram, para esses você precisa de tratamento hospitalar, internação, eventualmente uma cirurgia ou coisa parecida. Eu defendo que a política de segurança tinha que raciocinar nos mesmos termos. Quer dizer, nós temos que ter políticas, primeiro, de prevenção, que a maioria das pessoas pudessem lidar com seus conflitos sem necessariamente agredir o direito dos outros e sem necessariamente agredir a sua integridade física, moral e assim por diante. Com aqueles que nós não conseguimos fazer, nós vamos ter políticas diferenciadas. Uma coisa é você ter, por exemplo, conflito doméstico em que uma mulher, uma criança é vitimizada. Outra coisa é você ser vítima, por exemplo, de um roubo nas ruas. Então, não pode ser a mesma política. Você tem que ter políticas diferenciadas, com alcances diferenciados, com acompanhamentos diferenciados. Significa que você teria que ter aí, entre aspas, o chamado tratamento ambulatorial. E você colocaria
na prisão uma quantidade muito pequena de pessoas que construiu uma trajetória de uma tal maneira no mundo do crime que ela tem dificuldade de viver em liberdade, pelo menos por um certo período de tempo. A prisão também não pode ser a casa definitiva, não é? A prisão tem que ser alguma coisa temporária, mas para isso as prisões precisam mudar a sua filosofia. Elas precisam ser outra coisa, elas não podem ser esse agregado, esse depósito de pessoas e esse espaço de competição e de crime, tá certo? Então eu acho que nós temos que inventar políticas preventivas, né? Temos que nos espelhar um pouco em experiências internacionais. É claro que no mundo inteiro não se sabe muito bem exatamente o que dá certo e o que não dá, né? A minha colega Nancy Cardia fez um estudo, fez um balanço das experiências mundiais de prevenção e ninguém sabe muito bem o que efetivamente funciona e o que não funciona, não é? Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm estudos longitudinais de décadas. E uma coisa que se percebeu muito é que o tratamento, a relação entre a mãe e seus filhos nos 2 primeiros anos da vida é crucial para a trajetória, a sequência dessas crianças. Então, por exemplo, nós sabemos hoje que nós temos mães muito jovens, né? Muitas vezes com partos em períodos muito curtos. Então, precisa ter políticas de acompanhamento, de proteção, de assistência, né? Que dê a essas mães as condições para que elas possam cuidar dos seus filhos, né? Nós fizemos um projeto aqui no Núcleo, está documentado, já tem livros publicados, não é? É uma experiência internacional e isto indica sinais de que essa experiência é uma experiência que pode dar certo. O problema é sempre a escala desses programas, mas eu acho que tem que começar. Eu acho que a gente tem que cortar essa ideia de que aqui no Brasil prevenção se confunde com repressão.